Deus criou o mundo. Ele sustenta este mundo em que nós vivemos. Em vários momentos da história humana, Deus se manifestou de uma forma ativa e visível, e assim Deus se revelou ao longo da história do homem. Quando falamos sobre esse papel da revelação de Deus na história, começamos com o fato que ele sustenta a criação, e nesse sentido está sempre envolvido em nossa história. Atos 14, versículo 17 diz: "Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria." Nós temos a vida. Nosso planeta continua existindo, não porque o homem está cuidando tão bem dele, mas porque Deus está cuidando do mundo em que nós vivemos. Deus sustenta. E assim Ele nos dá a chuva, nos dá sol, as coisas que nós precisamos para a vida. Hebreus capítulo 1, versículo 3 comenta sobre Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nosso mundo continua e é sustentável porque Deus sustenta, porque Deus cuida, porque Deus tem controle sobre o universo em que nós vivemos. Mas várias vezes na história bíblica, especialmente, nós observamos que Deus se manifesta nos assuntos humanos. E embora hoje Ele não está enviando mais profetas para falar para nós os detalhes do envolvimento dele, Deus continua como soberano, dominando sobre os reinos do mundo, e ainda tem poder e controle das coisas. Mas eu quero frisar alguns princípios bíblicos e vários exemplos que encontramos nas Escrituras, mostrando que Deus se envolve, que Ele se revela na história do homem. Primeiro, vamos começar com um princípio que Ele mesmo afirmou em Jeremias capítulo 18. Em Jeremias 18, versículo 7 em diante, Deus disse: "No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria." Deus mostra aqui o princípio, que Ele domina as nações conforme o comportamento das nações. Agora, nem sempre esses castigos vêm logo na hora de alguma ofensa contra Deus, e nem sempre as bênçãos vêm imediatamente, mas o princípio, que Ele estabelece nações e destrói nações, porque Ele está envolvido como soberano dos reis da terra. Ele também, ao longo da história, tem dado avisos para o homem por meio de castigos. Ezequiel 14, versículo 21. "Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste." Ele mostra aqui que até calamidades, tragédias, as coisas que acontecem até da natureza ou de guerra, podem ser avisos que Deus usa para mostrar para o homem a importância de voltar para Ele e ser obediente a Ele. E pensando nesse sentido, nós encontramos muitos exemplos nas Escrituras, onde Deus se mostra justo no envolvimento na história do homem. E assim, são exemplos da revelação da justiça divina na história do homem. Vamos começar em Gênesis. Do capítulo 6 a 8, temos o relato do dilúvio. Diz, no capítulo 6, versículos 7 e 8, "Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito." Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Depois, em Gênesis capítulo 19, mais um exemplo envolvendo a cidade de Sodoma e Gomorra. "Pois vamos destruir este lugar", dizem em Gênesis 19, versículo 13. "Porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo." Os anjos falando sobre a destruição desta cidade.
Êxodo, do capítulo 5 ao 14, mostra como Deus humilhou a nação mais poderosa da face da terra naquela época, o Egito. Disse no capítulo 9, versículo 14: Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Levítico, capítulo 10. Nadab e Abiú entraram para servir no templo como sacerdotes, mas fizeram uma coisa errada. Levaram fogo que Deus não autorizou, fogo estranho para usar no tabernáculo. E a consequência? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Talvez nós hoje nem gostamos de pensar muito sobre esses aspectos da justiça de Deus, mas Deus se manifestou ao longo da história, trazendo castigo contra homens desobedientes. Outro exemplo disso é em Números capítulo 16, Corá e os rebeldes que, junto com ele, se levantaram contra Moisés e Arão. Capítulo 16, do versículo 31 ao 32, diz: E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e tragou com as suas casas. Engoliu esses homens, porque eles foram desobedientes e rebeldes contra Deus. Números capítulo 25. Os israelitas chegaram a Baal Peor, quase prontos para entrar na terra prometida, mas se envolveram numa festa idólatra e sensual, junto com os midianitas e moabitas. E a consequência? Números 25, versículo 9. Deus mais uma vez se envolveu na história do homem, mandou uma praga, e os que morreram da praga foram 24 mil. Deus se manifestou no envolvimento com a história humana. Séculos depois, Israel, o reino do norte, isso depois da divisão que aconteceu logo após a morte de Salomão. O reino do norte, Israel, também conhecido como Samaria, chegou a ponto de uma desobediência, uma rebeldia total, que durou séculos, que Deus chegou ao ponto de dizer que não presta mais. Não adianta mais proteger e preservar esse povo. Ele chamou o povo da Assíria para castigar este povo. A Síria foi uma das nações mais cruéis da história humana. E Deus usou aquela nação para castigar o seu próprio povo. Diz 2 Reis 17, versículo 22 e 23. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença. A explicação do castigo, da destruição de Samaria foi justamente isso. Deus se afastou da presença do seu povo, que se entregou ao pecado. 135 anos depois da queda de Samaria, Deus fez a mesma coisa com Jerusalém, o povo de Judá. Ezequiel 22, versículo 31 diz: Por isso derramei sobre eles a minha indignação, como o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. A consequência do pecado do homem e o envolvimento de Deus na história humana, trazendo castigo. Nós observamos claramente nas Escrituras, e assim no envolvimento de Deus na história, a soberania de Deus sobre as nações. Daniel 4, versículo 32. Daniel explicou para o homem mais poderoso do mundo naquela época, Nabucodonosor, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deus tem domínio. E no Novo Testamento, nos lembrando que Deus nunca abriu mão desse poder dele, dessa soberania dele, diz Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Deus tem controle. Deus se revelou na história. E quando nós olhamos para essas evidências, sejam da própria criação da natureza, sejam da história e do envolvimento de Deus nos assuntos humanos, nós não temos desculpa. Não temos desculpa para fugir de Deus, e sim motivo para buscar o Criador. Cabe a cada um de nós
procurar entendimento da vontade desse Deus que nos criou, que é o soberano dos reis da terra e que tem domínio e soberania sobre a vida de cada um de nós. E quando nós buscamos, quando nós procuramos o Senhor, devemos lembrar também das palavras de Paulo em Atos 17, versículo 27, nos consolando com essa promessa. Bem que Deus não está longe de cada um de nós. Podemos encontrar Deus. Começando com a natureza, começando com a história, chegando pelas Escrituras a conhecer o nosso Criador. Cada um precisa buscar o Senhor.